Então vamos lá, vamos para a nossa próxima aula desse capítulo 2 que a gente começou. É, exatamente, o capítulo 2 que a gente iniciou aí na aula passada e a gente não conseguiu avançar muito. Não conseguimos avançar muito, não foi por problemas, mas porque foi parágrafos que são importantes de que a gente tinha que explorar, a gente tinha que navegar um pouquinho mais neles e entender algumas palavrinhas, algumas frases e se aprofundar. E foi muito interessante em questão de o que é um testador ágil, né? A gente passou por isso. E a questão do nosso mindset, basicamente. E hoje a gente vai continuar desse ponto, tá bom? A gente vai continuar da parte no qual nós nos aprofundamos na mentalidade de um testador ágil. E eu acredito que essa parte, gente, ela esteja no início do livro, porque não tem como nós melhorarmos cada vez mais a nossa atuação como QAs ou nos tornarmos cada vez testadores ágeis se nós não começarmos com a nossa mente. Cara, porque se a gente não começa com a mentalidade de como nós devemos agir, existe alguma mentalidade que nos rege. Esse é o ponto. Não existe neutralidade nesse ponto. Ou a gente age de acordo com algo bom, ou a gente age de acordo com algo ruim ou mais ou menos. A gente não quer agir por algo ruim ou mais ou menos. A gente quer agir de acordo com aquilo que a gente entende que é o melhor. E quando a gente fala então sobre testes, dentro de um contexto ágil, cara, testes ágeis é interessante. Testes ágeis de fato nos mostra o quê? A abrangência das nossas atividades como QAs e como nós podemos impactar o time. É o que nós temos visto em todas as aulas. Se vocês prestarem atenção. Cara, o quanto é de fato trabalhoso ser QA. O quanto é de fato profundo. E às vezes, nas nossas mentes, causa esse conflito. Pô, parece quando eu tô lendo, quando eu tô estudando, parece algo profundo, mas no meu dia a dia não parece algo profundo. Aí que tá a treta, entende? Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso alvo, para aquilo que nós almejamos, para as atividades que nós precisamos fazer, e nós enxergamos essa profundidade, mas no nosso dia a dia nós não enxergamos a profundidade das nossas atividades ou da nossa atuação, isso significa então que alguma coisa está faltando. E por que está faltando essa coisa? É porque eu não quero? É porque eu tenho uma mentalidade tradicional? É porque eu tenho uma mentalidade de ser um que é somente manual, um que é somente automatizador e tá tudo bem? Ou porque eu não sei aonde eu quero chegar? Eu tô aqui para vocês, para isso, para mostrar pra vocês aonde vocês têm que chegar, para desenvolver aí a atuação de vocês. Então, cara, falar sobre mentalidade, ela tem esse aspecto. Porque ela vai conseguir nos moldar aí ao longo da nossa jornada para que a gente possa então olhar para as nossas atividades, olhar para aquilo que a gente faz e moldar todas elas para um caminho bom. Essa é a ideia. Beleza? Que a gente está pegando. Vamos continuar então. O próximo parágrafo que a gente vai ler aqui, cara, que é muito interessante. ah, Continuando ali a questão da mentalidade. Ela vai falar assim, ó. Opa, deu falha aqui, deixa eu abrir aqui esse parágrafo. Boa. Olha, ela fala assim, que o resultado final dos testadores ágeis, aí que a gente vai me acompanhando aí, no livro em inglês, ao parágrafo que começa com the bottom line. The bottom line. Então, o resultado final para esses testadores ágeis, assim como seus colegas, né, é aproveitar o que ela fala aqui, ó. Aproveitar, curtir ao aprendizado de novos skills e começar a se desafiar em novos desafios, né? Pegar novos desafios. E no qual eles não se limitam, no qual eles não se limitam a resolver apenas questões de testes. Aqui, vou parar por aqui nesse parágrafo. Qual a ideia então? O resultado final de um testador ágil é observar o caminho que ele está percorrendo dentro do seu contexto. E o quê? Aproveitar esse caminho no momento que ele está o quê? Aprendendo novas habilidades, ao mesmo tempo que ele pega novos desafios. Então eu curtir o meu caminho, eu aproveitar, né, eu ter o prazer de fato de olhar para o caminho onde eu vou trilhar e eu de fato aproveitar
ah, de duas formas: aprendendo novas habilidades e pegando novos desafios. Isso significa que o nosso caminho como testadores ágeis, a gente sempre tem que pensar em que habilidades eu preciso desenvolver. O que está me faltando? Quais novas habilidades eu preciso, então, na próxima sprint, entender mais dentro do meu contexto atual? Como eu falei para vocês, não adianta a gente também pensar em novas habilidades que não vão servir para nada dentro do nosso projeto. Podem servir para o mercado. É interessante? É. Mas vamos começar ainda com aquilo que de fato vai trazer resultado no nosso dia a dia, nossas empresas, nossos projetos. Ou seja, mais específico e depois mais abrangente, beleza? Então a ideia é de que como que eu estou aproveitando essa jornada no qual eu aprendo novas habilidades? Ou será se eu não estou aprendendo novas habilidades? Essa pergunta é chave. Olha para a sprint de vocês e pergunta: quais foram as novas habilidades que eu aprendi nas últimas sprints? Se eu não aprendi nada, porque eu estou fazendo sempre as mesmas coisas. Quais foram os desafios? O que me desafiou? Quais foram os problemas que eu tive que resolver? Manja? Cara, eu tive que lidar com uma comunicação? Será que eu tive que lidar ali com arquitetura, com alguma coisa? Será que eu tive que lidar com alguma estratégia? Que desafio eu não sabia como resolver e eu tive que parar para pensar, conversar com pessoas e conseguir entender como que eu vou resolver isso? Desafio, gente. Cara, automação foi uma habilidade nova, mas ao mesmo tempo foi um desafio, porque eu me deparei com um cenário que eu tinha pré-condições, que tinham que acessar banco, que tinham que acessar uma fila, tinha que fazer qualquer outras coisas e eu não sabia. Eu fui lá, me desafiei, entendi, peguei esse desafio e consegui implementar. Sabe desafios? Constante. Eu curti aproveitar essa jornada de aprendizado. Ok, cara. Eu falo que ela fala de aproveitar e eu corroboro isso. Porque se a gente ficar muito frustrado, entediado, a gente não vai conseguir aprender a habilidade que nós deveríamos aprender. Nós não vamos conseguir nos desafiar. Tô muito cômodo onde eu tô. Não quero curtir essa viagem, né? Para eu aprender uma nova habilidade. Entende? Então a gente precisa, de fato, ter esse prazer, gente, de aprender novas habilidades. Aprender esses desafios. E olha que interessante. É que eles não. Ele fala assim, eles, né? Ou os testadores ágeis, assim também como qualquer pessoa dentro de um time ágil, elas não vão se limitar a resolver apenas o quê? Problemas de testes. Aí que a coisa fica mais interessante. Tá? Por quê? É muito comum a gente querer resolver o quê? Primeiro, problemas de testes. Mano, é um plano de testes zoado. Mano, é uma automação que não tem. É uma automação que tá quebrando. Cara, é a pipeline que eu coloquei para rodar, não tá funcionando. Os testes passam localmente, mas não estão passando na pipeline. Acontece muito isso, tá? Não sei se isso acontece só comigo, mas não sei se acontece só em Portugal isso. Acredito que acontece no Brasil também. Mas, cara, rodando localmente, aí vem na pipeline, quebra. O que tá acontecendo? Alguma. Ó, não precisa investigar. Flake tests nesse sentido. Tá, cara, mas escrita de cenário também. Aqui não é. Acho que só. Não sei se é só em Portugal que acontece. Não é uma empresa que acontece. Né? Temos testes step by step. Isso é às vezes gigante. Não sei se é só comigo que acontece isso. Né, nos projetos que eu tô. Acho que não. Mas, cara, tá lá, tá gigante, não consigo entender. Aí eu tenho que resolver. Tá elegível, não tá elegível, pra que que ele serve? Vai servir pra alguma coisa, não vai? São problemas de quê? De testes. Cara, que tipo de teste a gente vai colocar aqui? Se é funcional, não funcional, e etc. A gente vai precisar fazer, na hora de fazer a release, a gente vai precisar fazer um beta, um alpha, enfim, qualquer coisa. Isso é o quê? Teste. Release. Mano, release deu problema, bugs críticos. O que a gente vai fazer? Vai resolver, não vai resolver? Vai esperar? Vai travar? O que a gente faz? Problemas de quê? De teste. Tudo isso é importante? Com toda certeza. Com toda certeza é muito importante a gente resolver esses problemas de testes. Mas nós não podemos, como testadores ágeis ou como integrante de um time ágil, ficarmos preocupados somente em resolver problemas de teste. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É a gente sair do nosso mundinho, gente. É sair do nosso mundinho. Então a gente começa, de fato, a pensar onde? Em quê? Nosso produto como um todo. Não somente em testes, mas em qualidade. Olha que doideira. Se eu penso somente em problemas de testes, eu acabo não focando de fato em qualidade, porque a gente tem uma diferença, né? Qualidade é muito mais abrangente que testes.
Qualidade a gente tem muito a ver com o sucesso do nosso produto e o quanto isso vai impactar ou gerar valor para os nossos clientes e que vai reger ali todos os atributos de qualidade e etc. Os testes, como a gente entende que nós estamos conseguindo alcançar esses atributos de qualidade. Na verdade, eles vão mostrar pra gente se a gente tá indo no caminho bom ou no caminho ruim. Como eu falei do exame, né? Basicamente essa é a ideia. Qualidade, a gente trata da nossa saúde. Qualidade é, vamos pensar uma analogia, é isso. Qualidade é eu tratar da minha saúde. Meu colesterol, meu diabetes, fazer exercício, etc. Dormir. É preciso dormir, então eu tô fazendo atividades, estou pensando na qualidade da minha saúde como um todo. Agora, para eu saber se, de fato, eu tô nesse caminho, eu faço testes, faço exames, etc. Ver se tá baixo, se tá ruim, se tá mal, o que eu preciso fazer, qual o feedback que eu tenho, entende? Então, se eu foco somente em resolver problemas de testes, eu posso estar negligenciando a enxergar a qualidade como um todo do projeto. Porque eu posso resolver, de fato, um problema de teste que eu tenho no meu release plan. Eu posso, de fato, resolver um cenário de teste lá, ou cenários de testes, casos de testes, que estão com steps muito grandes e que ninguém entende nada. Beleza, resolvi. Mas o produto ainda está quebrando produção. Ainda estamos entregando features novas com alguns bugs críticos. O que adiantou resolver somente aquela parte de problema de teste? Porque talvez eu não esteja olhando o produto como um todo. Então, testes especificamente vão olhar somente para essa área de qualidade, no sentido de testes. Mas, quando eu começo a entender problemas que não sejam somente testes, eu começo a pensar de fato em qualidade. E como que eu posso ajudar o meu time a resolver esses problemas. E que impactam a qualidade. Tem um problema que toda vez os stories entram pra sprint, mano, sem definição, pô. Sem clareza. Aí tu acha que nós como testadores ágeis devemos olhar para esses problemas e tentar ajudar? Com toda certeza, porque vai impactar a qualidade. Mano, toda vez que a gente tá terminando uma sprint, os caras terminam as user stories somente no último dia. Aí fica lá, mano, 5, 4, 3 user stories pro QA validar e tem que correr porque tem que entregar. Problema de testes em si? Não necessariamente. Processo, talvez. Enfim, pode ser muita coisa envolvida. Tá bom? É uma coisa que a gente tem que pensar em como nós podemos resolver, como que age? Com toda certeza. Mano, a gente tá com um problema aqui que toda vez que a gente tá numa release aqui, dá problema na loja. Por algum motivo que a gente muda, por alguma regra que a gente não vê ali de política, de funcionalidade que a gente tá dando permissão. Problema de testes? Não. Mas por algum motivo sempre é reprovado as versões na loja por algum item que a gente não percebe, a gente não escapa a gente não viu previamente. É um problema. Mano, a gente vai, desenvolve, aí chega na liderança técnica, é reprovada a arquitetura. Pô, sempre acontece isso, pô. Toda vez a gente tem que fazer um retrabalho lascado. A gente faz como um time, monta bonitinho, e chega lá e é reprovado, a gente tem que refazer. É um problema que a gente tem que pensar em como resolver, como testadores ágeis. Claro, né, a gente tem que pensar como time, junto com o time. Cara, vamos pensar aí em como a gente pode já prever essas situações, trocar ideia com a liderança técnica, fazer os desenhos das arquiteturas, pedir revisão e tal, para não ter retrabalho. Entende? Mais ou menos essa ideia? O que eu falei aqui não tem a ver com testes em si, mas tem a ver com o quê? Com o produto, com o projeto. E que vai impactar onde? Na qualidade. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: quantos reais de fato vocês viram fazendo isso na vida? Quantos reais se envolvendo em coisas, ou tentando resolver, ou chamando gente que possam ajudar a resolver esse problema que não seja especificamente testes? Cara, poucos, tá bom? Poucos. Porque a gente tá muito, às vezes, nós estamos muito imersos aonde? Na nossa bolha, pô. A gente só quer resolver problemas de testes. A gente só quer colocar mais testes. A gente só quer colocar mais automação. A gente só quer colocar mais outros tipos de testes funcionais ou não funcionais. Mas tem muitas coisas de processo acontecendo que tá dando treta. Tem muita coisa de negócio acontecendo que tá dando treta.
Tem muita coisa de planejamento acontecendo que tá dando treta. Tem muita coisa de arquitetura e desenhos que tá dando treta. E no final impacta a qualidade do produto como um todo. Como que a gente vai resolver? Ah, isso aí não, Natan, não é comigo não, pô. É com negócio é pessoal com pessoal de negócio. Isso aí com o pessoal de arquitetura. Isso aí com o pessoal de agilidade. O que a Janete eles nos auxiliam aqui? Nós não nos limitamos a resolver somente coisas de testes. Essa é a ideia. Não tem ninguém apontando o dedo falando assim, ó, QA, não mexe com isso. E se tiver apontando, já tá errado já. Dentro de um time ágil. Esse é o ponto. Ninguém está falando QA não deve pensar nisso. QA tem que seguir somente as preocupações de teste. Ninguém está falando isso. A ideia é que nós não nos limitemos. Pode ser que nós não consigamos. Esse é o ponto. Pelo falta de conhecimento que nós temos, pela falta de experiência que nós temos. Mas isso não quer dizer que nós não vamos nos envolver, ganharmos mais experiência e entendermos os problemas. Até chegar ao ponto de que eu consiga ajudar também a resolver problemas. Essa é a ideia. Então a gente não se limita, beleza? A gente não coloca uma trava na gente. Então começa em nós, tá? No sentido de eu não posso colocar uma trava em mim a fim de que eu diga para mim mesmo que certos assuntos ou certos problemas não é da minha alçada. Essa não é a ideia. É não se limitar, gente. Não se limitar mesmo. Se eu não sei, beleza. Mas deixa eu entender um pouquinho mais. Com o tempo, as experiências vão mostrando. Nem sempre vocês vão conseguir pegar o problema ou entender o problema de primeira. Ou até mesmo a solução. Mas cada vez mais vocês se expõem a isso, cada vez mais vocês vão ficar muito mais familiarizados com outros desafios ou outros problemas que não sejam relacionados a teste. Mas vocês não colocam esse limite. E, de segundo, que ninguém deveria colocar limite em vocês. Toda vez que vocês falarem, ouvirem ou alguém falar para vocês, que só faz teste. Opa, não é bem assim. Nós temos dentro de um time ágil, significa que nós somos multidisciplinares. Eu posso contribuir também com uma visão de qualidade, com uma visão aqui desse assunto. Aí a gente joga os argumentos. Então não se limitem. Essa é a ideia, beleza? Então, se exponham a isso, a ver os problemas acontecerem, para que com o tempo vocês possam também contribuir aí. Aí ela vai continuar. Olha que doideira. A gente tá aqui há 17 minutos falando somente de uma frase, basicamente. Mas vamos continuar aqui, agora que eu me ver. Nem terminamos esse parágrafo. Então, olha aqui, ó. Então, continuando aqui, beleza? Não trata problemas de testes. Ela vai dizer assim, ó. E essa não é uma característica apenas de testadores. Beleza? Como eu falei pra vocês, é de um time como todo. Não se limitar a apenas a resolver problemas de testes. Tá? Essa não é uma característica apenas de testadores. Nós vemos isso em todos os membros do time ágil. Então, testadores ágeis, diz, ajudam o desenvolvedor e o customer team, né, que é o time de negócio, time de produto, a endereçar qualquer o quê? Tipo de problema que pode aparecer. Essa é a ideia. Que a gente possa endereçar, a gente possa guiar, a gente possa conduzir o time, nossos desenvolvedores, o nosso time de negócio, aos problemas que acontecem. Isso quer dizer que nós vamos resolver todos os problemas? Não. Nós vamos ajudar o nosso time a enxergar esses problemas. Essa é a ideia. Cara, mano, desenvolvedor, senta comigo aqui. Tá dando essa treta aqui, bicho. Não sei o que é. Vamos investigar junto. Ou chama alguém que pode nos ajudar nisso. Time de negócio, tá dando essa treta aqui, nessa user story. A gente não sabe o que faz. A gente desenvolveu, mas a gente barrou aqui com uma documentação que não existe do nosso terceiro. E a gente não entende como a gente pode prosseguir, cara. Falta informação na documentação, por exemplo, da API. E quando a gente foi implementar aqui, não era como a documentação. E aí, como a gente faz? Você vai postergar? Tu vai trocar ideia com o time de negócio de lá? Então, é a ideia de que a gente possa endereçar qualquer tipo de problema. Não somente de teste. Achei 10 bugs aqui, 5 são críticos, 3 são médios, etc. Na release aqui
não tem nenhum bug crítico. Isso é importante, esse feedback? Com certeza é importante. Mas é qualquer problema que possa acontecer, gente. Que possa acontecer e que impacte no produto. Essa é a ideia. Ó, a Thay falou assim, ó, Thay. Acho importante que o time de QA participe dos PR, dos desenvolvedores, mesmo que não tenha um olhar técnico tão aprofundado. Isso pode trazer uma perspectiva valiosa para a qualidade do produto. Cara, isso é muito importante também. Porque, ó, cada vez mais que a gente se expõe a essas coisas mais técnicas, mais a gente vai absorvendo algumas coisas nos comentários da galera que a galera faz. A gente vai entendendo de fato o fluxo do que está acontecendo ali, dos ifs, dos loops. Isso pode indicar o quê? Problema já. Mano, o que esse if está fazendo aqui? Isso vai dar treta. Não deveria dar esse if aqui. Vamos supor que é um if que está barrando um tipo de usuário e não poderia barrar esse tipo de usuário. Ou que está permitindo um tipo de produto estar visível para alguns tipos de usuários. Enfim, cara, não deveria estar esse if aqui. Ou seja, até mesmo antes de a gente conseguir pegar em algo palpável, isso é fazer shift left cada vez mais. Algo numa versão de um software, por exemplo, a gente já vê no código que cara, tem uma coisa errada aqui, a lógica não bate. Mas isso vai exigir de que nós? Habilidade técnica. Aí a gente volta para a fase anterior. Aprender essa jornada, né, de aprender novas habilidades. E PR é uma das formas de nós conseguirmos aprender novas habilidades técnicas. Pegou a ideia? Então, a questão toda é que nós precisamos endereçar esses problemas que acontecem. Por isso que eu sempre incentivei para vocês todos cara, tá acontecendo problema? Chama a gente, vamos conversar, chama o desenvolvedor, chama o PO, chama o agilista. Tá dando problema aqui no processo de desenvolvimento, dando problema aqui na arquitetura, dando problema aqui na user story. Como que a gente pode resolver? Essa que é a minha visão sobre o que está acontecendo. Eu acho que a gente pode seguir esse caminho. O que vocês acham? Opa, endereçou, envolveu as pessoas, movimentou. É que nem a imersão que eu fiz com vocês sobre o que esperar de bloquear. Não sei se vocês lembram, mas eu me lembrei agora. Insight. Água parada dá o quê? A dengue, né? Água parada dá dengue. A dengue. Então a gente tem que se. Cara, o time tem que se movimentar, gente. Já não tem como o time ficar parado. Se o time tá parado, significa que todo mundo tá confortável. E parece que tudo tá bem. E problemas estão acontecendo, e vocês sabem disso. E problemas acontecem. Vocês sabem disso. Então a gente tem que endereçar esses problemas que estão acontecendo ao longo da nossa jornada, cara, movimentar. Mano, deixa eu chamar o desenvolvedor, time de negócio, todo mundo que está de fato envolvido com aquela situação que pode ajudar a gente a resolver esse problema. Então eu consigo endereçar. Aí ela continua aqui, ó. Elas, testadores podem providenciar informações que ajudam o time a olhar e aprender, né? Olhar de volta, né? Para aquela situação, todo o seu histórico e aprender o que está funcionando e o que não está. Olha que doideira, olha que legal. Uma vez que a gente movimenta o time, a gente endereça esses problemas, a gente pode trazer para o time informações importantes para que possa fazer o time refletir, pô. Fazer com que o time pense aí, cara, o que tá funcionando de fato? O que não está funcionando? A gente traz essas informações de uma funcionalidade específica, por exemplo, para dar uma visão de como aquela funcionalidade ela passa a existir ou ela funciona. Como que ela acessa, que dados ela produz, se ela tem dependência, com qual dependência ela tem, com qual funcionalidade, quem está chamando, como que se chama essa funcionalidade, a forma de comunicação, por exemplo. Onde tá? Tá na web, tá no mobile. Aí vamos supor que tem duas versões, web e mobile. Só que para mobile é apresentado de um jeito e para web ela nem existe, só existe no mobile, por exemplo. A gente traz informações importantes ali pro time que possam entender que talvez uma regra de negócio nova que ia ser implementada, pô, mas não faz nem sentido, pô, nem funciona na web isso aí, pô. Alguém poderia ter colocado alguma regra de negócio para funcionar na web, mas nem funciona. Não funciona não, pô, deixa eu dar uma informação aqui, entende? Ou uma outra informação que a gente teria que produzir ali um novo dado no banco de dados, etc. E bater no endpoint X do terceiro. Pô, mas o terceiro acabou de lançar aqui uma comunicado que nem terminaram ainda esse novo endpoint, velho. E a gente já quer começar a sprint com esse novo endpoint. E faz sentido? Cara, não vai funcionar. E vamos continuar desse jeito?
Percebe? É trazer informações valiosas que possam guiar a entender nosso produto, o que está funcionando, o que pode dar problema, o que não está funcionando, gente. Ou aquela funcionalidade que a gente trabalhou há meses atrás e que falaram que a gente ia refatorar ela porque ela está crítica. Até agora ninguém mexeu, mas alguém vem com demanda falando, ó, nós temos que adicionar mais coisas nessa funcionalidade aqui. Peraí, gente. Lá atrás a gente acordou que a gente ia mexer nessa funcionalidade. Conta de X, Y, Z. Elas estavam com problemas. A gente vai colocar mais coisas? Qual é a prioridade? Adicionar mais coisas ou a gente refatorar pela criticidade que ela é? Ué, decidi as coisas aqui? Não decidi, não bati o martelo, mas eu joguei a informação. Entende? Essa é a ideia. De fazer com que a gente consiga endereçar, então, esses problemas. Beleza? Perguntas aqui tá aqui? Tranquilo? Coisa pra caramba, né? É reflexão atrás de reflexão, é tapa atrás de tapa, é murro atrás de murro. A gente fica sem fôlego também. É, é osso, é osso. Mas gente, essa é a nossa área de qualidade. Se vocês ainda não tiveram, não tinham prestado atenção. Eu acredito que vocês tenham prestado atenção, porque vocês são meus alunos também, né? Mas essa é a beleza da área de qualidade, no sentido de que a gente não é limitado, a gente tem um trabalho muito mais abrangente e desafiador, e que a gente entende que a gente não vai esgotar o nosso conhecimento tão rápido assim. Aquilo que nós podemos melhorar ou desenvolver como que mais. Entende? Vou sentar aqui em um mês e já esgoto tudo que eu posso aprender sobre qualidade. Cara, não vai. Vai muito além do que isso. Entende? Mas essa é a ideia, essa é a beleza de qualidade de software. Criatividade, aberto às ideias. Tem um desejo, né, vontade de pegar qualquer teste, qualquer tarefa, né, ou papel, foco no cliente e a constante visão do todo são alguns componentes de uma mentalidade de testadores ágeis. Bons testes têm um instinto e um entendimento de onde e como o software pode falhar, e como eles conseguem fazer o track, né, dessas falhas. Isso aqui é muito legal. Então, olha que interessante, né? Elas colocam aqui alguns qualificadores importantes, tá bom? Muito importantes do que faz parte da mentalidade de um testador ágil. Criatividade. A gente precisa ter criatividade. Cara, se a gente não tem criatividade, a gente vai ser muito robotizado, né? A gente vai precisar sempre de um script step by step para fazer as coisas. Esquece o teste exploratório. Porque a gente não vai ter criatividade para utilizar a nossa experiência para explorar o nosso software. Então a gente tem uma treta para se resolver se a gente não tem criatividade. A gente precisa desenvolver isso. Aberto às ideias. Cara, isso aqui é aberto às ideias. Às vezes tem que ir a cabeça dura, pô. Quer as coisas do jeito que tem que ser. Os bugs tem que ser do jeito dele. Não entende algumas demandas, algumas mudanças que acontecem e não é flexível. Cara, seja aberto às ideias. Olhe para as ideias, entenda o que pode estar acontecendo. Seja flexível nesse ponto. O desejo de pegar qualquer teste. Cara, esse é o desejo, tá? Isso significa que eu tenho capacidade no momento? Pode ser que não. Pode ser que no momento eu não tenho capacidade de pegar uma atividade, por exemplo, de fazer um teste unitário. Vamos pensar assim. Vamos começar por baixo. Não tenho a capacidade de fazer um teste unitário. Mas eu tenho vontade. Essa é a ideia. Mas eu tenho vontade de fazer. Aí essa vontade vai me impulsionar a aprender mais. Olhar APRs, por exemplo, ou colar com o desenvolvedor para que eu possa aprender essa nova habilidade, parágrafo passado, a fim de que no futuro eu possa de fato pegar essa técnica. Entende? Essa vontade. Então a gente precisa estar com essa vontade. Foco no cliente. Isso aqui eu acho a maioria dos QAs tendem a ter. Então, foco no cliente. Constante visão da big picture, né? Cara, isso aqui é importante, né? Constante visão, gente. Gente, não é um momento só da vida de vocês. É sempre. Vocês vão olhar para o produto de vocês e vocês vão ter uma visão holística de todo o produto. Vocês precisam ter essa visão holística de todo o produto que está acontecendo. Eu tenho uma visão da big picture. Eu sei os produtos, as funcionalidades, como elas funcionam. E cada vez mais que eu sei, em nível mais de negócio e técnico, esquece. Ninguém vai menosprezar vocês, né, no papel de vocês. O cara só faz ali um teste manual, executa. Passa para ele uns testes. Não, pô. Eles vão entender o valor que vocês trazem para o time, porque vocês têm uma noção de negócio e técnico do tudo, do todo. É a visão holística, tá bom?
essa coisa bacana e interessante. E tudo isso, gente, eu acredito que essa visão da big picture, eu entendendo muito do negócio e entendendo muito da parte técnica, vai influenciar essa última parte desse parágrafo, que é o seguinte: que os bons testadores eles têm o instinto primeiro, né? Eles conseguem entender aonde o software pode quebrar. A pergunta é: como que eu vou saber onde o software pode quebrar se eu não conheço o software? Impossível, tá, gente? E isso aqui, ó, envolve eu saber de fato como está implementado. Não tem como eu saber onde o software pode quebrar se eu só faço, por exemplo, testes de caixa preta. Porque teste de caixa preta pressupõe que eu não conheço o produto de forma internamente, ou seja, o código, os flows, as chamadas, etc. Eu só tenho lá o meu versão mobile, eu tenho a minha versão web, por exemplo, e eu faço testes ali na camada de UI. Vamos pensar, esse é um tipo de teste de caixa preta. Não tem como saber aonde ele pode quebrar se eu não conheço internamente. Pô, vou colocar aqui, vamos supor, tô pagando um boleto de um banco. Pagando um boleto. No caixa preta, o que eu espero? Coloquei um boleto válido. Vamos pensar em cenários mais felizes. Coloquei um boleto válido. Qual era o tipo de boleto? É um boleto que eu posso pagar o mínimo. Vou pagar o mínimo desse boleto e vou pagar. Qual é o resultado? Paga um boleto com valor mínimo. Qual o resultado que pode dar errado? Cara, o boleto não está pagando com o valor mínimo. Pode dar esse problema, pode dar esse problema, etc. Mas quais mais cenários podem acontecer? O teste de caixa preta, eu não consigo saber a criticidade de fato. Eu não entendo como está implementado. Eu não entendo como aquilo pode influenciar. Como que ele está lendo esse boleto. Como ele está definindo esses valores mínimos e máximos que ele pode pagar. Quem define isso? É o app, é o mobile, é o app ou o back-end? É o back-end aonde ele busca esses dados? É da nossa base de dados ou de um terceiro? Pegou a ideia? Então, com todas as informações, eu consigo, então, pensar em possibilidades que podem causar esse problema. Ah, é o back-end que traz esses dados de valor mínimo e máximo nessas propriedades. Como que o mobile web está lendo essas propriedades? Ah, ele lê essa propriedade e transforma nesse objeto aqui. Ele espera esses tipos de propriedades. Bom, bacana. Então, se o back-end não retornar esses dados aqui, ou diferentes, o mobile vai dar problema. Ou se o mobile mudar algumas coisas, pode dar problema também. Percebe? Então a gente consegue entender, cara, isso aqui vai falhar em algum lugar. Vai falhar em algum lugar. A gente entende a nuance ah, das coisas que estão acontecendo. E a gente consegue fazer o track dela. Isso que é interessante. A gente tem a visão da big picture, do produto como um todo. As nossas habilidades técnicas vão nos ajudar a entender muito mais isso. E ao entendermos muito mais do nosso produto, a gente consegue fazer o quê? O track do flow da falha. Mano, tá falhando no back-end porque ele buscou aquele dado lá na base de dados e ela não existe. Quer ver? Tá lá. Não existe, não foi feita a migração. Pumba. Como diz os portugueses aqui, né? Pumba. Tá lá. Problema aconteceu. Por quê? Porque vocês olharam o problema e vocês. Aquele comportamento lá, cara, é muito específico dessa implementação. É por conta disso. Então vocês vão conseguir fazer o track. Ou se vocês não sabem, por exemplo, dessa. ah, que o problema está relacionado ao banco de dados. Mas vocês conseguem investigar. Essa é interessante, ou seja, debugar. Debugar aqui, deixa eu investigar mais. Aí vocês vão fazendo track, porque vocês entendem o quê? Todo o flow, vocês conhecem o produto de forma técnica, vocês sabem por onde as informações vão passando, seja de mobile, web ou back-end, vai até o banco, ou vai até o terceiro, como é feita a comunicação, você consegue fazer o track até chegar no ponto de, cara, é aqui. Está acontecendo esse problema por isso. Isso melhora onde, gente? De forma consequente, isso vai melhorar o reporte de vocês de defeitos, de bugs, de feedback, de problemas que podem acontecer para o time. Não vai ser aquele reporte step by step aqui, ó. Ó, passo para reproduzir. Acessa a tela X, Y, Z, tarará, com esses dados aqui e acontece o problema. Basicamente é isso. Tá aqui o vídeo, tá aqui a imagem. Basicamente é isso. Aí vocês vão ser mais assertivos. Ó, tá acontecendo por isso. Bom, vai faz desse jeito, vai faz desse jeito. Chama essa API. Qual é a API? Essa aqui, tem esse bar aqui. Tá na base de dados, pelo visto não tá cadastrado lá um campo novo. E essa user story precisa. Não foi rodada uma migration para isso.
Quando, cara, o desenvolvedor olhar isso, ele vai fazer, ele vai amar vocês. Essa é a ideia. Fala, cara, o que que é bom? O que que é valioso? Eu tenho certeza que é isso que vocês querem ser, que é valiosos. E vocês entenderam o produto de vocês. Vocês se debruçaram sobre o produto de vocês. Vocês entenderam a visão holística do produto de vocês. E vocês buscaram entender mais tecnicamente do produto de vocês. E vocês aplicaram isso aqui, ó. E os bons testadores, eles têm esse instinto, eles entendem onde o software pode quebrar. Mas não só isso, eles conseguem fazer o tracking das falhas, dos problemas. Pegou a ideia? Então, vamos fechar aqui a aula de hoje. Cara, já é coisa bastante para estudar essa ideia. A ideia é que as aulas não são exaustivas, mas tem insights valiosos aqui para que vocês possam o quê? Explorar cada vez mais. Não esperem que uma aula especificamente vocês vão agora sair com aquele conhecimento, habilidade técnica desenvolvida só para eu ter falado. Não vai, pô. Sentar, a bunda na cadeira e o quê? Estudar. Estudar. Fazer com que as coisas comecem a mudar. É pegar tudo que a gente falou hoje na aula, por exemplo. Quais são as coisas boas que eu faço que a gente falou na aula de hoje? Cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu não faço? Isso. Agora deixa eu buscar a aprender essas novas habilidades. Então, pegar a ideia? Isso já é um planejamento. Você já começa vocês conseguem a delimitar um mapa daquilo que vocês têm de bom, daquilo que vocês precisam melhorar, daquilo que vocês nem sabiam e que precisavam desenvolver. Beleza? A gente não terminou ainda a parte da mentalidade. Na próxima aula, a gente vai terminar essa parte da mentalidade em si e a gente vai começar, então, a falar sobre alguns princípios, como a gente pode aplicar princípios e valores dentro do contexto de testes ágeis, beleza? Então, essa aula foi recheada aí de pontos que são importantes para a nossa mentalidade de QA, se nós de fato queremos ser testadores ágeis. Mas, como eu costumo dizer, muito mais que isso. Mas se de fato nós queremos desenvolver melhor a nossa atuação como QAs.